Muito bem, senhoras e senhores, é o seguinte, vamos para mais um momento aqui, copy na prática. Eu fiz uma postagem recentemente agora mostrando um pedaço dessa minha lição aqui, que eu começo fortíssimo utilizando o recurso de storytelling. E eu vou gravar esse vídeo aqui para explicar mais alguns bastidores que eu não contei nessa publicação. E eu vou contar aqui para vocês. Então é o seguinte, essa aqui é uma carta de vendas dividida em 7, né? Uma campanha que eu chamo de lições lucrativas. E eu começo esse texto falando o seguinte: aqui está o que eu descobri depois de 7 anos no mundo digital e que pode te ajudar a ter resultados de verdade nos próximos 30 dias. E eu começo. Isso me deixou dias sem dormir direito. Era domingo e depois do culto eu fui jantar com a minha esposa. Enquanto ela fazia o pedido, eu olhei pro meu celular e tinha um e-mail dizendo o seguinte: amanhã é o grande dia. Era um novo produto que seria lançado no mercado brasileiro. Isso aconteceu em 2013. Na época, eu tinha uma agência chamada Nordeste SEO e eu estava ajudando muitos infoprodutores na geração de tráfego orgânico para os seus lançamentos. Ali sentado na mesa, olhei para a Yaponir e falei: eu vou criar um produto. A primeira reação dela foi perguntar: como que você vai criar um produto e ao mesmo tempo vai cuidar dos clientes da agência? Refletindo sobre a pergunta dela, eu disse: mas eu não preciso parar de cuidar dos clientes. E ela respondeu: você não vê a rotina dos nossos clientes que são infoprodutores? Ela questionou novamente. Você tem razão, eu disse enquanto guardava o meu celular no bolso. Então eu peguei essa primeira parte aqui e eu fiz esse detalhamento do que é cada uma dessas partes. Então, por exemplo, nesse começo aqui, aqui está o que eu descobri depois de 7 anos no mundo digital e que pode te ajudar a ter resultados de verdade nos próximos 30 dias. Essa aqui é uma headline característica com promessa, só que aqui eu faço uma antecipação e uma abertura de loop. O que é abertura de loop? Eu começo o seguinte, aqui está o que eu descobri. Tá, o que você descobriu? Eu começo antecipando, abrindo o loop, mas eu não fecho esse loop. E aqui eu abro mais uma vez o loop adicionando um mistério. Então eu começo, aqui está o que eu descobri depois de 7 anos no mundo digital e que pode te ajudar a ter resultados de verdade nos próximos 30 dias. E eu não continuo. Aqui eu uso o elemento, depois de 7 anos no mundo digital, ou seja, aqui também eu estou utilizando um elemento de construção de autoridade, depois de 7 anos nesse mercado, ou seja, eu não comecei ontem, já fazem 7 anos que eu estou nesse mercado, então eu não usei, eu tenho mais de 7 anos de experiência, não, eu coloquei isso dentro de uma narrativa. Aqui está o que eu descobri depois de 7 anos e que pode te ajudar. Eu uso isso como um benefício para o leitor. Depois eu mostro, isso me deixou dias sem dormir direito, abertura de loop, mais mistério, isso o quê? Isso o quê? E aí eu começo o texto e eu quero destacar nesse vídeo aqui específico para vocês estudarem sobre esse conceito, que é o conceito da história descritiva e a história narrativa. É claro que toda história é uma narrativa, mas o que eu quero que você entenda é que em alguns casos você pode se concentrar em uma história nos elementos descritivos. E você vai entender quando que usa cada um deles. Então nesse caso eu faço questão de destacar aqui que é uma história descritiva, porque era domingo, depois do culto, eu fui jantar com a minha esposa. Olha a quantidade de elementos aqui que eu estou escrevendo. Domingo, depois da igreja, jantando com a minha esposa. Enquanto ela fazia o pedido, eu olhei o meu celular e tinha um e-mail dizendo o seguinte: amanhã é o grande dia. Enquanto fazia o pedido, eu conduzo o leitor, eu jogo elementos visuais no meu texto para conduzir o leitor, para te levar para um contexto. Ela fazendo o pedido, eu olhei meu celular e tinha o seguinte: amanhã é o grande dia. Era um novo produto que seria lançado no mercado brasileiro. Isso aconteceu em 2013. Olha a quantidade de elementos descritivos que eu usei em 3 linhas. Domingo, culto, jantar, minha esposa, pedido, celular, e-mail, amanhã é o grande dia, 2013, mercado brasileiro. 10 elementos descritivos em apenas 3 linhas. E aí eu entro. Na época eu tinha uma agência chamada Nordeste SEO. E eu estava ajudando muitos infoprodutores na geração de tráfego orgânico para os seus lançamentos. Então aqui eu falo, cara, eu estava ajudando muitos infoprodutores a gerar tráfego. Olha, junta os elementos, 7 anos no mercado, ajudando infoprodutores, eu tinha uma agência, eu estou falando sobre mim dentro de uma história, dentro de uma narrativa, 2 linhas, já consigo jogar ali os elementos. Ou seja, essa linhazinha que eu coloco, eu estava ajudando muitos infoprodutores na geração de tráfego orgânico nos seus lançamentos, isso aqui vai me validar porque eu vou falar mais pra frente. Ou seja, nossa, o cara tava nos bastidores, ele tava ajudando a galera a lançar, então ele sabe do que ele tá falando. Ali, sentado na mesa, eu olhei pra Yaponir e falei, olha mais uma vez, olha o elemento descritivo. Ali, sentado na mesa, eu olhei pra Yaponir e falei, eu vou criar um produto. A primeira reação dela foi perguntar como que você vai criar um produto e ao mesmo tempo vai cuidar dos clientes da agência. Aqui é o conflito inicial.
Muitos dos meus alunos não têm como principal fonte de lucro hoje um produto digital. Eu tenho alunos, por exemplo, que têm um negócio físico e eles querem começar a vender produtos digitais. Outros são consultores, eles querem criar produtos digitais. Então eu tenho muitas pessoas que eles querem criar produto digital, querem viver dos seus produtos digitais, gostam do modelo de negócio como produto digital, mas eles têm outras fontes de lucro. Então eles falam, cara, como é que eu vou consolidar essas duas coisas? É que eu estou apresentando esse mesmo conflito. Ela fala, mas como é que você vai fazer as duas coisas? Aí eu falo, refletindo sobre a pergunta dela, eu disse, mas eu não preciso parar de cuidar dos clientes. E ela falou, você não vê a rotina dos nossos clientes que são infoprodutores? Ela questionou novamente. Você tem razão. Eu disse enquanto guardava o meu salário no bolso. Mas se você ver aqui na continuação desse texto, eu falo, mas aquilo ficou na minha mente. Aquilo o quê? Como eu consigo criar um produto sem que eu precise parar de atender os meus clientes? Sem que eu fique totalmente sem tempo para outras coisas como alguns dos meus clientes. Então aqui eu não vou entrar nesse detalhe, porque é a segunda parte dessa copy que eu vou analisar. Mas nessa primeira parte eu quero só colocar esses elementos aqui. A narrativa, né? Eu vou colocar aqui história, né? A narrativa e a descrição. A descrição é uma copy mais difícil de fazer. Você tem que ter uma habilidade maior. Mas só para colocar aqui o contexto. Ó. Se eu fosse fazer uma narrativa sobre essa mesma copy que eu mostrei para vocês agora, na narrativa seria a seguinte, olha. Em 2013, eu era dono de uma agência de SEO. O nome da agência era Nordeste SEO. Na época, eu ajudava os clientes a gerar tráfego orgânico para os seus lançamentos. Eu estava sempre vendo os clientes lançando e comecei a me perguntar: por que eu não lanço um produto? Isso aqui seria uma narrativa, ó. São fatos, só pá, pá, pá. E a descrição é como eu coloquei isso aqui, ó. Isso me deixou o dia sem dormir direito, era domingo, depois do culto, fui jantar com a minha... Olha como eu vou conduzindo o texto. Isso aqui é mais difícil de fazer, isso aqui é mais sofisticado de fazer. Envolve aqui uma preparação maior, elemento tempo, elemento local, elemento sentimento. Tem um checklistzinho para seguir para você criar esse tipo de narrativa, esse tipo de descrição. Mas, mais uma vez, não é o meu propósito entrar no mérito dessa questão. O meu foco aqui é que você olhe para essa imagem aqui, salve essa imagem e comece a entender que cada linha importa. Cada linha na tua copy tem um propósito. Quando você começar a escrever sabendo o que você está escrevendo, o porquê você está escrevendo, o objetivo, o propósito daquilo que você está escrevendo, a tua copy vai para outro nível. Então eu quis gravar esse vídeo para abrir mais a tua mente sobre como é que você prepara a tua copy, como é que você deixa a tua copy mais poderosa e mais estruturada. E a melhor maneira que eu vejo é quando você entende, ó, aqui, ó, você percebe a diferença de você ler esse texto e não saber muito bem o que está acontecendo, de quando eu mostro essa imagem para você e de quando eu te explico a diferença. Você consegue sentir a diferença de quando eu mostro esses elementos? E é isso que eu quero começar a bater esse papo com vocês aqui também. Independente de onde você está assistindo esse vídeo, se no Instagram, se no YouTube, se em algum dos nossos grupos, enfim. Eu quero começar a analisar esse tipo de estrutura para te ajudar realmente a melhorar a tua copy, entendendo o que você está fazendo. Cada linha importa. Eu acho que essa é uma frase que eu quero que você grave. Cada linha importa. Porque às vezes você começa a escrever uma carta de vendas e você vai lá e você não sabe. E essa carta de vendas aqui é uma carta de vendas, assim como todas as outras que eu venho escrevendo nos últimos anos, né? Mas essa carta que eu gosto porque foi a primeira que eu escrevi nesse estilo lição. Foi a primeira de uma série de mais de 10 lições que eu escrevi. E eu lembro que na primeira vez que eu fui escrever esse texto aqui, eu estava com a minha filha prestes a nascer, faltando ali semanas. Podia ser a qualquer momento, mas ela veio a nascer 2 semanas depois, né, ali no meio desse processo. Tanto que quando eu terminei essa lição, quando eu abri para a oferta, foi o dia que ela nasceu, 6 de junho. Então, assim, tinha um monte de coisa acontecendo e tudo mais, mas eu sentava e eu ia começar a escrever e eu lembro que era quase como se eu estivesse desenhando o texto. Eu escrevia a frase, escrevia outra frase, refinava, ajeitava. Então, se você ver aqui, ó, esse texto ele foi... É claro, né, que ele foi feito à mão, né, mas digitando, mas eu fui desenhando cada parte.
essa frase casa com essa frase casa com essa, agora eu vou colocar isso, agora eu vou descrever isso, agora eu vou fazer uma afirmação, agora eu vou colocar um exemplo, agora eu vou colocar uma revelação. Eu fico detalhando ponto a ponto, ponto a ponto. E é isso que eu quero começar a fazer uma série com vocês, de compartilhar esses bastidores, não só dessa carta de vendas, mas de outras cartas de vendas, porque eu entendo que quando eu te der esse raio-x de uma copy, próxima vez que você for escrever, eu duvido que você não olhe para uma copy dessa maneira. A maioria das pessoas olha para uma copy assim. Quando eu olho para uma carta de vendas, eu já consigo ver assim. Eu consigo ver se um elemento tá fora da ordem, se, poxa, isso aqui encaixaria melhor se esse texto viesse pra cá. Eu já consigo ver se a pessoa tá usando alguma técnica ou não. Já dá pra fazer um raio-x completo. E é esse tipo de habilidade. Eu quero treinar o teu cérebro pra isso. Quando o teu cérebro começa a decodificar uma copy, na hora que você vai escrever, flui muito mais rápido. E é isso que eu quero começar a ensinar pra vocês sobre esses bastidores. Combinado? O que vocês acham da ideia? Curtem a ideia? Deixa aqui nos comentários abaixo. Fica acompanhando aqui que a gente vai bater um papo muito bacana sobre essa série aqui, que eu tô chamando de série de raio-x de copy, como é que a gente decodifica uma copy, como é que a gente entende esses bastidores. Eu vou pedir pra equipe deixar aqui na descrição, se quando você assistir esse vídeo ainda não tiver na descrição, deixa nos comentários aí pra lembrar pra equipe os links dos nossos treinamentos de copy. A gente tem um treinamento de copy que eu chamo um mais iniciante, um mais intermediário e o mais avançado. Vai ficar os links aqui para você conhecer os bastidores de cada um dos meus treinamentos. Se você quiser, me ajuda para você se tornar um copywriter que vende todos os dias. Combinado? Então é isso. Um grande abraço para você. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.